E boa noite. Começamos agora o Conselho de Líderes. Hoje é dia 19 de novembro, são 5h45. Estamos começando aqui em primeira convocação. Hoje são 4 líderes. Renato Orozco, sou eu, também o presidente da nossa cidade, presido essa sessão. O Vander Sena é um dos líderes e também secretário, e ele vai secretariar essa sessão. Cláudio Cassassi, também presente. E o quarto líder é o Marcelo Gouveia, e com isso nós temos já maioria aí para começar em primeira chamada, né? A pauta de hoje, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, hoje temos como pauta o acolhimento, vou esperar aqui abrir, o acolhimento dos novos líderes, né? Então, o processo da nossa cidade é que o Conselho de Líderes faz um convite para alguns associados que já têm um tempo de casa, já têm a confiança dos conselheiros, já têm experiência em alguma atividade da nossa cidade. Esses associados, eles aceitam ou não, e daí a gente formaliza como líderes compondo esse conselho, né? Então, foi feito o convite ao longo dessas últimas semanas, e hoje um item da pauta é a aprovação dos novos líderes, o segundo item é um programa de diretoria em experimentação, o terceiro item é o jornada dos associados para se tornarem guardiões ou líderes, o quarto item é sobre a nova sede, local e funcionamento. E, além disso, se algum dos outros conselheiros quiserem trazer algum item para a gente conversar, podemos fazer isso aqui também, né? E aqui tem alguns que eu já listei aqui, que eu tenho interesse de trazer, caso nós tenhamos tempo, que é a revisão do Estatuto, Assembleia Geral Ordinária 2020, Projeto Tradux e autogestão do Conselho de Líderes. Começando, então, aqui pelo primeiro item, que é o dos novos líderes, eu quero dar as boas-vindas, então, oficialmente, tomando posse hoje como líderes, né? E a gente está mudando também algumas das nomenclaturas, isso está na revisão do Estatuto, a gente vai falar sobre isso, e a proposta é que o associado líder seja rebatizado no novo Estatuto como anfitrião. Então, a partir de agora, vou começar a chamar a gente como anfitriões, e essa reunião aqui como encontro de anfitrião, né? A partir de agora, quer dizer, a partir de quando a gente bater o martelo sobre isso. E hoje, bem, vou falar um pouco, então, do propósito dos anfitriões, do associado líder. O propósito é que a nossa cidade cumpra sua missão de forma segura. Então, de uma certa maneira, é quem recebe os associados em casa, né, e vai guiar eles, mostrar onde que pode ir, onde que não pode ir, né, se tem cachorro bravo no quintal, tem que, né, esperar aprender, se pode tomar o cafezinho aqui, ali, né? Então, um papel de anfitrião. E de forma segura, porque no final das contas é esse conselho e essas pessoas que têm a chave da associação, né? Então, essa sabedoria de acolher, mas saber também fechar as chaves para ter segurança, né? Do que precisar. As responsabilidades, então, que são ações recorrentes que um papel executa, elas são de
participar ativamente na governança e dia a dia da nossa cidade. Não precisa participar de tudo, mas de estar minimamente conectado com o que está acontecendo, né, com o dia a dia. Discutir e deliberar com os demais membros do Conselho sobre estratégia, rumos e orçamento da nossa cidade. Criar grupos de trabalho, grupos de estudo, iniciativas, atividades e núcleos locais, né? E também não precisa criar tudo, mas se tiver algum para criar que você se sente chamado a criar, o líder pode fazer isso, né? E organizar comissão eleitoral para eleição do Conselho Gestor, Tesouraria e Conselho Fiscal durante a Assembleia Geral. Isso aqui foi uma sugestão da Jussara para adicionar no Estatuto, né, como uma das responsabilidades do líder. E os artefatos são responsabilidades no qual o líder tem controle exclusivo sobre isso, né? Então, alguns aqui listados é empreender ou apadrinhar projetos ou programas independentes na nossa cidade, como é o caso do Tradux, que foi uma Salas, né, programas independentes como foi, por exemplo, o CSA, o Awesome Foundation. Eleger integrantes do Conselho Gestor, Tesoureiro ou Conselho Fiscal, em caso de vacância. E fazer o que a gente está fazendo hoje, que é ratificar o convite a novos anfitriões de forma a comporem o Conselho, né? Então, o próprio Conselho tem um processo de autopoiese, né? Ele cresce e convida novas pessoas para comporem ele. E a disponibilidade, o que a gente pede de cada um dos líderes ao assumirem esse papel, é participar desses encontros trimestrais para deliberação, né? Já dando um spoiler aí da revisão do Estatuto, antes esses encontros, eles eram convocados pela diretoria, pelo presidente. E agora a gente também vai um pouco mais para o caminho da autogestão e passa a ser convocação do próprio conselho, né? Então, nós temos que nos organizar para cada 3 meses fazer esse encontro para ter essas deliberações, né? Uma outra disponibilidade é ancorar ao menos um programa independente, projeto, núcleo local, grupo de estudo, iniciativa, atividade ou grupo de trabalho, né? Então, ter alguma atividade dentro da nossa cidade que você está cuidando. Isso pode ser um GT de comunicação, pode ser um grupo de estudo de alguma coisa, pode ser uma atividade simples. Então, cada um dos anfitriões vê em que momento que está, qual que é a sua disponibilidade e pode assumir algo que seja mais complexo ou mais simples, né? E, finalmente, a contribuição financeira de ao menos R$ 50 mensais. E depois eu posso orientar aí sobre como que a gente pode automatizar isso, né? Quantas pessoas podem energizar esse papel é ilimitado, contanto que a gente passe pelo caminho descrito no regimento interno, né, para acolhimento dos novos líderes, e aí a gente também tem certos pré-requisitos, né, da pessoa já ter uma vivência, de ser aprovado pelos outros líderes, né, que é a questão da confiança, assim por diante. E o mandato é ilimitado, ele é eterno enquanto dura, né? Então, a qualquer momento que vocês acharem que querem um tempo, querem sair, podem solicitar, né? E sai do papel do líder, mas se não, ele vai seguindo enquanto não tiver uma interrupção, né? É vitalício. É vitalício, contanto que siga cumprindo os requisitos descritos no regimento interno, né? Que são esses aqui de cima, né? Essas disponibilidades aí. E importante notar também que o próprio regimento interno também vai passar por uma revisão, né? Então, nós estamos numa fase de transição e tem muita coisa
sendo mudada. E aí, um dos papéis desse Conselho de Líderes é de estar justamente conduzindo essas mudanças, né? Então, enquanto a equipe de transição vai fazendo pesquisas e sugerindo coisas, no final ele chega aqui para ser, vamos dizer, ratificado, batido o martelo, né? O estatuto é na Assembleia Geral, mas o regimento interno é de responsabilidade aqui do Conselho de Líderes, padrinho e madrinha, agora anfitriões. E aqui tem um vídeo, não sei se vocês já assistiram ou participaram, né? Que foi sobre uma explicação sobre isso. Então, tem aqui essa referência, se quiserem. Foram convidados e aceitaram participar desse conselho Cícero Silva, a Lúcia Helena, a Raquel Romano, a Valéria Araújo, o Tupã Brites, está faltando um T aqui, depois eu mudo, a Jussara Brites, o Marcos Mudado, junto com o Michel e o Milton Nogueira. A questão aqui do Marcos Mudado, ele pediu, e aí eu já aproveito e peço também que vocês comentem, se está tudo, ou se tiverem alguma objeção, digam, mas ele gostaria de exercer essa atividade como casal, né? O Michel é o companheiro dele e também é associado da nossa cidade, não tem assim a trajetória toda que o Marcos tem, né, dentro da nossa cidade, mas é uma pessoa também incrível, super do bem, e aí o Marcos pediu para que fosse uma atividade conjunta, né? Então, quando um não puder vir, vem o outro, ou vem os dois, enfim, como se fosse um procurador do Marcos, mas é um casal aí ocupando essa cadeira, né? Eu falei para ele que eu não vejo problema nenhum, acho que é até uma coisa muito boa, porque quando um não puder, vem o outro, né? Então, tem mais disponibilidade. E, bem, enfim, essa parte daqui da pauta é essa. Eu queria dar as boas-vindas, né? Jussara, Raquel, Tupã e Lúcia aqui nesse conselho, os que ainda não chegaram ou não vão poder vir hoje, mas vão assistir isso com certeza. Muito bem-vindos. Assim, a entrada de vocês aqui faz a diferença de um modo que vocês não imaginam, sabe? Porque é um papel muito importante e a gente já há algum tempo está querendo mais pessoas com o perfil de vocês participando. Então, assim, eu fico pessoalmente muito feliz e quero passar a palavra aqui, abrir a palavra para outros comentários, boas-vindas, dúvidas também sobre o que eu falei, enfim, ficar um pouco nessa pauta aí antes de passar para a próxima. Então, Renato, sobre aqueles projetos independentes, né? Eu acho que é um leque muito grande de possibilidades, não é isso? Exato. Né? Desde, você falou assim, né, de atividades dentro da própria associação, como projetos de localidades, né? Ou com algum foco, né? Como foi o caso do Tradux, né? Seria isso, né? E tendo a Associação Nossa Cidade como guarda-chuva para isso, né? Na medida em que muitas vezes esses projetos não têm formalidade jurídica, né? É Exato. isso. Assim, tem os projetos que a gente está chamando de projetos hóspedes, né? Ou os programas independentes. O projeto ele tem começo, meio e fim. O programa independente, ele não tem, né? Um fim. Então, tem essa possibilidade, né? Do líder ser um anfitrião ser um anfitrião para esse projeto. Agora, não necessariamente ele precisa ser de um desses projetos, mesmo porque a gente não tem
tantos projetos assim, hóspedes, né? Então, ele pode também ser de uma cidade ou de um grupo de estudo, né? A intenção aqui é que ele esteja realmente envolvido em alguma atividade, né? Eu falo assim, por exemplo, né, existe pessoal lá da Nova Cachoeirinha, por exemplo. Daqui a pouco eu acho que eu posso ir lá ajudar. Eu vou anfitriar isso aí, porque o pessoal está lá só no grupo, tal, expondo, colocando, etc. Tá, mas não sei, de repente, se tiver uma intervenção da nossa cidade daqui para lá, né, em vez de eles só ficarem divulgando o que eles fazem, né, talvez assim dê um impulso no projeto deles, tal, e é uma coisa que é constante, não é um projeto com início, meio e fim, é uma atividade regular, vamos dizer, lá, né, do grupo lá. Exato, é uma forma de abraçar de uma maneira mais próxima, né? Mas não necessariamente isso precisa acontecer só com o líder, né? Então, por exemplo, na questão da Nova Cachoeirinha ou do Morro do Pé, tudo mais, um guardião, que é o coordenador, ele também pode fazer esse papel. Os únicos papéis que são assim exclusivos do líder é quando você tem um nível de responsabilização muito grande. Por exemplo, a gente pega dinheiro de um edital para apoiar um projeto, né? Aí, nesse caso, realmente precisa um líder e esse projeto, se ele for interno da nossa cidade, é um projeto. Se for um programa interno da nossa cidade, é um programa, né? E se ele for externo, ele é um programa independente ou um projeto hóspede. Então, exemplificando, né, lá na Nova Cachoeirinha, pode-se conseguir um edital para melhorar não sei o que lá, E o e aí líder, então o anfitrião pode, né, vai abraçar isso. Porque eu estou falando isso é porque eu tô tentando ver um caminho de mão dupla, né? Eu vejo assim só eles divulgando o que eles fazem, mas a nossa cidade pode ir lá e ver, olha, mas o que vocês estão precisando? Vamos procurar um edital, vamos tal, não sei o quê. Nós temos condições de abrigar um projeto com edital, né? É isso que eu estou falando. sim, De repente, é ser mais proativo, entende? A sim, nossa cidade ser mais proativa. sim. E quando a gente fala, assim, nesse caso de ir atrás de um edital, né? Então, é a nossa cidade, mas tem que ter essa presença do líder, né? Do anfitrião. Isso, não. Pois Então, é, o mas isso eu... anfitrião sendo proativo de ir lá na Nova Cachoeirinha, vocês têm interesse e tal, como que a gente faz, e aí faz, né? Isso aí. Renato, Oi, Raquel. bom, eu espero corresponder à sua expectativa, né? A gente poder integrar aí, fazer bastante coisa. E isso que o Cláudio falou é uma coisa que sempre pensei para a nossa cidade, sabe? Quando eu falo assim, aí as coisas ficam lá, a gente nem fica sabendo. Eu acho super importante essa conexão, né? Não quer dizer que a nossa cidade vá super proteger, não é isso, né? Pelo contrário, é botar mais combustível, né? Energia, estimular o pessoal, não é isso, Cláudio? É isso que eu penso. Eu acho super importante. Eu até fico preocupada assim, com outros locais por onde nossa cidade passou, o que aconteceu, né? Então, acho que é hora da gente buscar saber, né? É isso. É só para E acrescentar o que a Raquel falou, né? Isso que ela falou é o papel do jogo reviravoltas locais. Né? A gente vai lá fustigar a comunidade para vamos mexer, vamos fazer, vamos acontecer. Né? E aí acompanhar. A história é essa, é acompanhar o que está acontecendo. Eu senti isso nas caravanas. Sabe? Nós fizemos uma caravana e não ficamos sabendo o que aconteceu depois. você fez lá, vocês fizeram lá na Cachoeirinha, né? Foi.
Eu participei de outras duas, não foi na Nova Cachoeirinha, não Ah, tá. participei, mas assim, eu acho que a gente não sabe qual é Uhum. o. Você sabe que outro dia eu vi um programa na TV, tem um programa que chama Rolê das Gerais, vocês já viram? O Rolê das Gerais, ele mostra atividades nos aglomerados, né, aí pelas regiões aí de BH. E tinha uma moça, eu me lembrei da nossa cidade, a moça falando do trabalho na Nova Cachoeirinha. Parece que eles estão bem animados, sabe? Deve ter, Principalmente com esse deve ter sido a apoio do Malu, né? movimento negro. É, Papai está entrando aí. deve ter sido a Malu, que é associado da nossa cidade, que você viu. Será? Eu Ah, não. sim, com Deve certeza. ser uma Mas assim, negra, é, não eu, é? eu queria Ela é só. negra. Sim, sim. Tá, É, deve ter sido ela, porque a vira e mexe ela está na TV, né? Mas ah, assim, eu legal. queria só colocar aqui nessa questão da criação de grupos e estruturas da nossa cidade, o líder pode também criar grupos de atividades. Por exemplo, uma atividade pode ser escrever edital, né? Porque às vezes assim o anfitrião ele quer ajudar e tudo mais, mas ele não vai escrever o edital sozinho. Precisa de mais pessoas. Então pode-se criar um grupo, os associados que têm interesse nessa atividade participam e aí quando ele vai para uma comunidade, uma cidade, né? Ele tem esse recurso, né? Essa interlocução do grupo, né? Gente, vocês têm disponibilidade aqui de fazer né, escrever o edital, tal. Então, são possibilidades. E também grupos que a gente estava chamando antes de grupo de trabalho, e agora vai ser círculo de trabalho, né? Desculpa que essas nomenclaturas ainda estão confusas aí na minha cabeça, toda hora eu vou ficar, mas Boa a gente tarde, vai pessoal. acostumar. Oi, Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Bem-vindo também, Márcio. Desculpa um atraso. O pai chegou aí, e Socorro, estou vendo ela aí também, sem problema. Já demos as boas-vindas aqui, viu, o Marcelo, para os novos líderes. Então, nós passamos de 4 e agora nós somos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Contando aí com o casal do Marcos e o Michel. Legal, ótimo reforço. Sim, Ótimos reforços. exato. Pessoal, Cláudio, você está no mudo, viu? A Jussara está pedindo a palavra. Ah, sim, por favor, José. Primeiro, claro, né, dizer que eu estou até muito feliz e meio, assim, surpresa, assim, né, por estar nesse grupo, assim, e ainda ser, assim, lado a lado, né, com as pessoas que já estavam há mais tempo construindo essa associação e tem uma trajetória super bonita. Dizer que eu tenho, assim, muito mesmo a aprender, isso não é demagogia, inclusive de como funciona e como eu posso realmente ser proativa, né, Cláudio? E, assim, 3 pontos sobre as coisas que você foi falando que eu queria colocar. Primeiro, aquela minha sugestão sobre uma atividade de assim, organizar as eleições, na verdade, aquilo ali, na verdade, é porque eu tinha entendido errado que a gente que tinha que eleger enfim, alguns papéis, ali, pessoas para ocuparem certos cargos, né? Mas aí é só no caso de vacância, é uma coisa muito excepcional, né? Então, eu não faço questão nenhuma que fique como uma atividade nossa, e acho que vocês podem não considerar, deixar para lá isso se for interessante. Outra coisa, a gente tem seguido, assim, no mundo, a gente vem tendo uma certa, como é que se diz,
um controle, sabe, nas nossas narrativas. E aí a gente passa a dizer boa noite a todos e a todas, né? Ou então escrever um xizinho, ou então escrever e no lugar de o ou a, né? E aí a gente tem anfitrião e não tem anfitriãs ou anfitrioas. Se isso fizer sentido para a gente, é só para pensar. Porque, ao mesmo tempo que a gente não segue, não está se importando com isso, eu também não me importo, sabe? Eu sei que tem uma carga cultural e, às vezes, depreciativa em certos termos que a gente precisa realmente percebê-los. Mas, assim, do mesmo jeito que a gente acolhe, e isso eu aplaudo muito, é a participação de um casal, sabe? Homossexual, que eu acho que isso já mostra quem nós somos. Eu fico muito satisfeita de saber, eu não tinha nenhuma dúvida, né? Mas com isso fica bem claro assim quem que nós somos em relação a gênero, enfim, a todas essas questões que são alvo de preconceito, de perseguição na nossa sociedade. E, enfim, né? Eu acho que isso é um passo muito bacana, viu, Renato? E quando você disse que achava que todo mundo ia aceitar, você acertou na mosca, né? Na mosca. Era isso que eu tinha para dizer. Ah, tem mais uma coisa, pode? Em relação a essa falta de diálogo, a conexão, eu penso que isso foi, desde o começo do Dragon Dreaming, de certa maneira foi colocada, né? A necessidade de recuperar um pouco do histórico da nossa cidade e o papel do nosso círculo de comunicação de fazer esse diálogo, né? E isso pode ser muito bonito, muito interessante a gente fazer, por exemplo, uma atividade ou colocar na nossa rotina de fazer um recorrido aí, cada um vai procurar determinadas cidades ou lugares que estão sendo apoiados, né, pela nossa cidade e vamos botar essa história aqui no ar, né? Vamos fazer um trabalho nem que seja só interno inicialmente, né? Para todo mundo saber o que todo mundo está fazendo. E é isso. Obrigada. Obrigado, Jussara. Bem-vindo, Marcos e Michel. Sobre a questão do pronome, o Marcelo quer falar também, né? Eu acho que você tem toda razão, Jussara. E, né, na construção da comunicação, eu acho que a gente pode usar e abusar do que a gente achar que faz sentido, sabe? De utilizar. Porque eu fico sempre assim, na dúvida. Às vezes coloca um X, um E, né? E anfitrião, tá no masculino. A gente, como que a gente pode escrever isso, por exemplo, no site, ou na hora de falar, ou sempre, né, tentar falar os dois, ou falar, né, não sei, eu sempre fico no Anfitriã beco, e anfitrião. falar os dois, né? Bom, eu queria pedir desculpas por ter chegado atrasado, porque estava retido no trânsito e cheguei em casa com meia hora de atraso. Mas estou muito satisfeito em me juntar a vocês. Muito obrigado. Um abraço para todos. Obrigado. O Marcelo tinha levantado a mão, Marcelo? Ah, não, estava só cumprimentando o Marcos que chegou aí, na verdade. Legal. Gente, então, para quem chegou depois, só a gente foi na primeira parte da pauta, que foi dar as boas-vindas aos novos anfitriões e anfitriãs, né? Então, bem-vindos e bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. E a gente fez umas rodadas aí de comentários e, enfim, eu já estou pronto, anfitriax, ótimo, legal. Já tô pronto assim para passar para o próximo item da pauta, mas se mais alguém quiser pronunciar aí sobre, né, nesse momento sobre esse item da pauta, a hora é agora. Então, né, então passar aqui para frente.
Renato, Oi, diga. Pode falar. não é nem pauta, eu quero deixar um pré-convite aqui para a gente dar uma trabalhada com a missão, que estamos atrasados, e, de repente, criar aí uma força-tarefa, sei lá, é só isso, deixar para um gancho para a próxima. Aí. Tá. Beijão para todo mundo. Legal. Oi? Beijão para todo mundo aí. Valeu, Tupã. Então, o próximo item da pauta aqui é sobre o programa de diretoria em experimentação, né? Então, isso aqui é um dos itens que está lá na jornada de transição, né? Nós vamos ter eleição no começo do ano que vem para a nova diretoria, e a ideia é de já ter um período de experimentação de agora até lá, em que eles estão mais ou menos sombreando a diretoria atual, né? Então, quando tem alguma coisa que chega, eu já coloco lá no grupo do WhatsApp, olha, tem isso aqui, como é que vocês fariam? Né? E a gente vai, então, tendo um gostinho, né? E aí, tem aqui no Medium também um relato sobre como que é essa diretoria. Aqui tem o que é essa diretoria, né? Qual que é o propósito. Então, a gente está propondo, no Estatuto Novo, que tenha um conselho gestor ao invés de diretoria, que tenham tesoureiros e que tenha também o conselho fiscal, né? E aí, tem algumas pessoas que estão nesse programa, já convido aqui todo mundo. A ideia é a gente vai fazer alguns encontros também para discutir ou passar informação sobre dúvidas, né? Então, tem até fevereiro para isso. E as pessoas que estão aqui participando desse programa é o Cícero, Jussara, Lucelena, Valéria, Raquel, eu e o Vander, né? Quem mais quiser entrar, fica muito bem-vindo. Eu quero, inclusive, convidar o Kleber, lá de Santa Luzia, já estou falando com ele. Eu acho que ele tem um perfil muito bom para estar aqui também. E hoje até tem uma associada nova, que é a Sandra Lutito, lá de Betim, né? Ela tem acompanhado há muito tempo, mas nunca se associou, né? E ela mandou uma mensagem para mim para fazer uma divulgação aí das atividades que eles estão fazendo lá. E aí, papo vai, papo vem e tal. Ela é contadora, né? Ela está formando em contabilidade, tem um escritório de contabilidade. Falei assim, olha, você é a pessoa perfeita para estar no nosso conselho fiscal, né? Então, quem sabe ela entra aqui também, já imaginando isso, seria muito bom, né? E bem, abro a palavra para comentários, sugestões ou qualquer coisa que vocês queiram falar sobre essa diretoria em experimentação. Renato, eu gostaria, assim, brevemente, como é que funcionaria. Então, é como se fosse uma sombra, né? Então, muitas vezes nas empresas tem isso assim, a pessoa está em treinamento, ela fica andando atrás ou pertinho da pessoa que faz as atividades, e aí na hora que vai fazer a atividade tem um mini treinamento, a pessoa está vendo e tal. Então, é isso. Assim, Trainee. Né? Então, muitas coisas assim aparecem lá para a gente, né? E aí fala, olha, tem isso aqui que, como parte da diretoria, eu gostaria de fazer. Vocês estão a fim de fazer, né? Então, pode fazer. Se não, talvez eu faça, vocês olham. Ou então, tem isso aqui que eu estou com dúvida. Como que vocês fariam, né? Caindo uma questão assim. E aí as pessoas vão experimentando. E, além disso, a gente também tem alguns encontros, vamos dizer, quinzenais, de 1 hora, para falar num encontro sobre as finanças, no outro encontro sobre a captação de recursos na associação, no outro sobre, enfim, temas, né? E aí o próprio pessoal que está participando pode trazer mais assuntos que eles sentem necessidade de serem abordados.
se eu associar com o conceito de quase um conselho executivo, é por aí, ou não? Porque você está falando de execução. É um aprender fazendo, né? Experimentar. Até mesmo porque como o mandato é longo, né? São 5 anos, agora a gente está reduzindo para 3 anos na proposta nova, às vezes as pessoas se sentem intimidadas, né? Poxa, eu vou assumir um compromisso com uma associação de tantos anos, então é um pouco para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? E para a pessoa poder experimentar e ter uma decisão um pouco mais informada, né? Se é isso que ela quer ou não. E quem convoca para essas reuniões ou atividades? A gente está lá no grupo, a gente pode ir combinando juntos, né? Então, nessa próxima aí, eu já vou convocar para terça-feira, que são os dias que a gente costuma encontrar. Mas nada impede de outra pessoa do grupo propor, né? Eu acho que a primeira tarefa é criar um calendário desses encontros. Sim, né? Mas isso é um grupo pequeno, né, gente? São 7 pessoas que estão lá, a gente se entende lá sobre quais os temas, quando, né? E vai informando também, são encontros que eu acredito que vão ser abertos e gravados para quem quiser aprender. Passamos para o próximo, gente? Isso era mais para informar mesmo, beleza. Então vamos ver aqui. Próximo. Bem, o próximo item aqui é a jornada dos associados para se tornarem guardiões ou líderes, né? Então, esse aqui também é uma tarefa lá da transição do Dragon Dream, que a gente ainda não conseguiu avançar para ter essa jornada pronta. Mas o que a gente queria fazer é convidar vocês para serem cobaias co-criadoras dessa jornada, né? Então, a gente pensar junto o que precisa de uma pessoa que acabou de virar um anfitrião, anfitriã, fazer, né? Ou aprender, ou passar. Quem que ela precisa conhecer, e assim por diante. E colocar isso num formato de jornada, divertido, lúdico, sabe? Que brinque com a nossa imaginação. E nós já fizemos alguns encontros, as pessoas que estão nessa tarefa, né? Para pensar mais ou menos assim no jeitão disso, mas ainda não tem nada concreto. O convite é para quem quiser ajudar a criar isso, entrar lá no grupo, no Dragon Dreaming, né? E quem não quiser ajudar a criar, vai ajudar a criar experimentando, né? Então, passando pela jornada e dando feedback, e aí a gente vai criando isso daí ao longo das próximas semanas. Eu queria fazer uma pergunta. Isso. Você, inclusive, uma pergunta ao Cláudio. É um dos que está como entusiasta nessa tarefa, se eu não me engano, né? Então, se você tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Eu tive tá difícil de achar o papelinho aqui. Ah, tá aqui, ó. Cláudio, quem sabe o Cláudio pode nos ajudar nesse grupo lá com as metodologias de criação de jogos para desenhar um circuito, um caminho para isso, um esboço. A partir dele, a gente faz o acabamento. É o que eu pensei aqui agora. Não sei se é pertinente, não, porque sei nada de criação de jogos, né? Mas me ocorreu agora, eu estou compartilhando. A pergunta, a sua, é para organizar o grupo que está imaginando como é que vai ser essa admissão,
ou já é um roteiro, já é um jogo? Desenho da jornada. Ah, tá bom. Entendi. A jornada seriam assim critérios que tem que acontecer para a pessoa se tornar um líder, é isso? O caminho dela, né? Tipo, ela tem que ter associada a X tempos, tem que ter participado de X projeto, algo assim, né? Isso. Gamificar a jornada aí, vai acumulando os pontinhos e andando nas casinhas, sei lá. Então, assim, ó, o jogo já está pronto. Eu acho que nós temos que fazer só um toró de palpite para ver assim, quais são esses critérios, né? Fazer uma chuva de ideias aí. Gente, Marcos, deixa eu dar um exemplo. Tem alguma coisa com o sentido de iniciação, assim como tem em Maria e em outros lugares, né? Algo assim que seria uma iniciação mesmo, tribal, enfim, por aí. Então, mas como toda trilha que tem nos jogos, né? As pessoas vão avançando, joga o dado, vai avançando, mas tem lugar que ele cai e volta, entendeu? Então, assim, se ele ficar ausente muito tempo, ele volta. Beleza. Entendeu? E tem uma tarefa lá que é sobre benchmarking, né? Lá no Dragon Dream, de novos modelos e tudo mais. E um dos benchmarks que eu estou trazendo, hoje eu perguntei, já recebi a resposta, é de uma organização da Alemanha, que também é uma treinadora de Dragon Dream, e ela é tipo uma historinha, assim, né? Diz que na época da Inquisição, lá na Europa, tinha algumas cidades que as pessoas praticavam atividades assim de mais conexão com a natureza e tal, e eram vistos meio como bruxas, né? Então, era perigoso assim deixar qualquer um entrar, né? Porque é época de Inquisição. Então, para entrar, a pessoa ela faz um processo de integração, ela mesma, que ela tem que conhecer 4 personagens. Então, um personagem o ermitão, né? E aí o ermitão ele vai fazer perguntas né, ele vai até essa pessoa e faz, né, sei lá, um processo aí. Aí a outra é a mãe, né? A mãe ela vai ver a pessoa nua, né? Então tira toda a sua roupa e para ver se não está carregando nada, né? Não tem nada, então vai pesquisar o passado, né? E tudo mais. Aí o outro é o urso, e o urso ele vai meio que provocar, assim, né? Então pode ser vai fazer um projeto junto com alguém e nesse projeto os dragões aparecem, né? E aí você vê realmente como que é que a pessoa lida, né? Com estresse, com dissenso e assim por diante. E o último era o winemaker, o fazedor o produtor de vinho, né? Então, nós vamos ver como que essa pessoa se diverte, né? Vamos ir para uma festa junto. E aí, ir para uma festa junto pode ser vários formatos, né? Mas vamos divertir junto e tudo mais. Então, é um exemplo de jornada que a gente pode adaptar ou utilizar. Enfim. Eu achei legal isso, Renato. É interessante a pessoa ter que conversar com algumas pessoas ou ter trabalhado com algumas pessoas ou com uma variedade de líderes, né? Assim, é interessante. Eu gosto da ideia de trazer uma certa exclusividade, assim, isso traz um interesse, né? E cria um certo glamour até. Eu tô aprendendo um pouco a lidar com isso. A gente criou uma rede de facilitadores públicos na Câmara, junto com a Assembleia, e limitamos a quantidade de pessoas. Assim. A gente vai abrindo aos poucos. E isso criou um interesse gigantesco. Assim. Lotou as 20 vagas. Tem gente na fila. E foi pensado mesmo. Assim. Não só interesse, mas como a gente consegue qualidade, né? Porque a pessoa está se engajando, ela quer, porque ela quer, não assim, está aberta a porta, eu estou entrando, casa da mãe Joana, né? Não, a pessoa quer entrar.
E não necessariamente qualidade via seleção, mas qualidade via essa pessoa passou por determinados passos que habilitam a estar aqui e conversar no mesmo nível com todo mundo, né? Ou ter as mesmas informações, a simetria de informações com todo mundo. Mas ela Ou de pode experiências, né? ela pode já trazer da vida pregressa dela, antes de entrar na associação, já ter alguma vivência, né? Só um comentário que nesses 4 personagens a gente volta para o quadrante do Dragondrim, né? Do sonhar, planejar, executar e celebrar. Então, a gente está sempre voltando para aquele quadrante com... São 4 elementos e aí está sempre, né? Cada personagem um. Uau, nem tinha pensado nisso, mas é verdade. Eu reparei também, Lúcia. A gente pode criar os nossos personagens para cada quadrante também, né? Não precisa seguir os da Alemanha lá, não. Não precisa ser os da Inquisição. Brasileiros, né? Tem o Saci, a Jurema. Pô, por exemplo. Com certeza. Beleza. Passamos, gente? Cada de ideias, hein? Vou passar aqui para o próximo. Então, bem, o próximo item aqui é nova sede, local e funcionamento. Então, aqui, a Valéria e o Cícero, eles ofereceram, de maneira bem generosa, a utilização da casa deles, né, da Valéria, na verdade, que é lá no Caiçara. A gente já teve lá no começo do ano, essa foto aqui é de lá, né? Então tem um quintal muito bacana. Legal. Muito bom, né? E ofereceram para a gente usar como sede fiscal, né? Então ele é algo que consta no estatuto, a gente precisa desse endereço. Hoje está o endereço da Rua Tupis e a gente tem que mudar, né? Agora, com a questão do Covid e tudo mais, por enquanto vai ser só isso mesmo, só no estatuto e no papel, e para receber correspondência. Então, a correspondência chega, eles avisam, e a gente ou vai buscar, ou eles tiram uma foto e pronto. E nem para guardar coisas a gente vai usar lá ainda não, porque tá sem espaço, né? Por enquanto também. Antes tinha, mas o filho da Valéria, nesse negócio do Covid, acabou ficando lá. E eles colocaram aqui, olha, uma minuta bem clara sobre como que funciona, né, o caso de acesso à correspondência, e então tá, assim, esses 2 itens já estão equacionados. Nada impede que no futuro a gente pense em uma sede de facto descentralizada, né, em que cada salão de visita e salão de festa, de apartamento, vira um potencial local de encontro, e a gente defina as regras sobre isso, né? Mas, por enquanto, é isso aí o que temos. E como é algo aí do estatuto, para a gente colocar no estatuto, eu queria ouvir a opinião aqui de todos e, sobretudo, se tem alguma oposição. Nenhuma oposição da minha parte. Agradeço ao Cícero e a Valéria a gentileza. Isso aí, nós temos só que agradecer mesmo. É ótimo. Então, eu e a Tamira, a gente... Posso falar, Renato? Pode, claro. A gente estava, assim, nesse grupo, mas só para... Enfim, como é que a gente era entusiastas, né? Mas não foi preciso entusiasmo, eles já saíram entusiasmados, assim. E aí a gente só, como não conhece, né? A gente só levantou a questão de onde que estão e como ficam, né? Até segunda ordem, né? Os equipamentos, né? E a documentação e tal. E o Renato teve uma ideia, que não sei se é o momento de colocar, Renato, que depois da diretoria formada, do conselho gestor estiver formado, aí os documentos ficariam com
a pessoa que estaria responsável por aquela atividade. Por exemplo, documentos fiscais com alguém, documentos financeiros com outra pessoa. Mas, assim, se você quiser explicar, Renato, melhor. Não, assim, hoje tem uma pasta, né, que fica na casa do meu pai, ele está aí, e ele é o tesoureiro, e aí tem uma pasta também de contas, né, que tem as notas fiscais, esse tipo de coisa. E a gente tem que guardar isso daí por um determinado período de tempo, não sei se são 5 ou 7 anos. E isso daí pode ir a parte financeira para o novo tesoureiro, né? E ficar na casa dessa pessoa. E a parte de documentação pode ir para algum dos membros do conselho gestor novo, né? Sim. Não poderá haver nenhuma... Eu lembraria que a parte de documentação que está aqui consta de um arquivo de uns 50 centímetros por 30 de altura, por 20 de largura, que pode perfeitamente ir para a casa de quem assumir a presidência, que são documentos tais como originais das atas, originais do estatuto, que são documentos que podem ser pedidos por entidades financeiras, como bancos e etc., e entidades fiscais, como Receita, e etc. E consta ainda uma impressora meia volumosa que, no caso de se precisar da impressora, ela deixa de ficar na minha casa e vai para um espaço que seja capaz de abrigá-la e que possa pô-la em funcionamento. É isso que eu lembro. O resto, não vejo nenhum adendo ao que o Renato falou da destinação do material da nossa cidade, que está, por enquanto, sob minha guarda. A parte financeira, eu passo para o novo tesoureiro, que consta de um caderno, um caderno de coleção de papéis dos anos anteriores a 2019, a pasta correspondente ao ano de 2019 e uma pasta de prestação de contas da tesouraria, ou seja, da caixinha que tem o dinheiro de utilização imediata e corrente. Esse também, como o novo tesoureiro, poderia-se guardá-los, né? É isso que eu tenho a observar. A pergunta que eu ia fazer é se, em relação a esses documentos, se poderá haver algum momento em que haja uma fiscalização, por exemplo, tem algum órgão lá que quer saber não sei do que, e aí teria que estar na sede. Eu acho que esses documentos não têm essa necessidade, né? Tá certo. A gente pode perguntar. O que acontece é uma pergunta. Até hoje não houve nenhuma fiscalização. Ao contrário, quando solicitado, nós é que temos que levar a documentação até eles, né? A própria prefeitura, por exemplo, que cobra uma taxa de fiscalização, nunca fiscalizou nada. Ela se dá por satisfeita de ter recebido o imposto correspondente. O imposto de renda nós não temos pago.
não, a contabilidade que tem sido feitos as prestações de conta, as declarações, prova que não temos o que pagar. E que mais? Aí, Cláudio, realmente isso está tudo na caixinha que eu posso mostrar aqui. Um instante, por favor. Mas, Cláudio, eu acho que dá para perguntar para a contadora, e se for o caso, sim, deixar lá o que é mais antigo, né? Olha, essa aqui, vocês estão enxergando? Mais para cima. Levanta. Está enxergando? Mais alto. Esse arquivo. Mais alto. Arquivo é que tem toda a documentação legal do nossa cidade. Ô, Márcio, faz um halteres aí, levanta um pouco. Aqui, ó. Tá assim? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ok. Então, esse é o escritório. Não é muito grande, não. E tem um cadeado aqui que eu nunca fechei com a chave. Então, o novo presidente pode perfeitamente esconder isso debaixo da cama, enfim, guardar como ele quiser. Ok, minha gente, é isso aí. Tem também, eu vou passar a palavra para o Marcelo, que está com a mão levantada, mas tem também 2 computadores, tem um flipchart, tem uns equipamentos assim, de som, de mobilização, e aí eu acho que isso daí o novo conselho gestor vê o que precisa fazer, se é para vender ou se é para deixar em lugar que eles podem ser utilizados, né? Por exemplo, a impressora é uma impressora laser colorida muito boa, muito útil, mas se ela fica dentro de um armário, ela não é útil para nada. Então, talvez tenha algum programa independente que esteja dentro da nossa cidade, por exemplo, o Lúdico, né? Vamos dizer que ele precise isso para imprimir etiqueta de envio de jogos pelo correio, né? Então, melhor deixar junto com o Cláudio do que deixar no armário. Aí eu acho que isso tudo aí é para o novo conselho gestor definir com sabedoria. Não vai ser o caso, porque eu já tenho uma aqui. Eu ia perguntar umas 2 coisas, essa era uma delas, Renato. Esses materiais que a gente tem, né, biblioteca e isso tudo, onde foi parar na ausência de uma sede física? Tá tudo lá no seu pai, então, lá com o Márcio. Tranquilo. Outra coisa é se os documentos contábeis precisam ser em papel, não pode escanear e botar isso na nuvem, no Google Drive, alguma coisa assim, não? Já que ninguém fiscaliza mesmo, enfim. Não sei, pergunta. A gente mantém também eletrônico, né? E eu acho que isso daí é uma pergunta aí para a nova tesouraria ver lá com a contabilidade e fazer a transição, né? Aí, se for assim, pode até diminuir o arquivo de 7 chaves do Márcio aí. Fazer uma pasta menor. Uma caixinha assim. Vai ser só um pendrive no final das contas. Um HD externo, pronto. Eu ia falar o seguinte, que talvez assim, o mais sério de fiscalização é a questão trabalhista, mas esse não vai ser o nosso caso, né? Só se tivesse, né, alguém com carteira assinada, essas coisas. Isso é para o futuro, né? Porque agora nós não temos ninguém que seja empregado, mas pode ser que no futuro venhamos a ter. Ótimo. Bem-vindo, Cícero e Valéria. Oba! Chegamos meio tarde, mas a gente estava muito ocupado aqui. Não, vocês chegaram exatamente quando a gente estava falando sobre a sede e o funcionamento, todo mundo agradeceu muito e estávamos falando aqui sobre... Já marcamos uma aglomeração semana que vem, o pau vai quebrar. Uhul! Eu apoio!
Réveillon. Então, são os verdadeiros anfitriões, eles, né? Brincadeira, viu, pessoal? Na verdade, a gente estava agradecendo a gentileza de vocês nos receberem formalmente aí na sua casa. Não? Infelizmente, a gente teve que tomar essa medida de restringir um pouco o uso do espaço em virtude do momento, né, que o mundo está vivendo, mas foi apenas em função disso mesmo, porque, assim, se a gente pudesse estar aglomerando, ia ser bom demais. Tá certo. Vai chegar a hora ainda. A gente pode fazer por faixa etária, por ordem de tamanho. Aí cabe, assim, botam uma turminha ali, uma turminha lá, uma turminha lá. Nossa cidade compra um termômetrozinho daquele que é falso, que não mede nada. Todo mundo tem 36,5 de temperatura. Eu, na estrada, fui medido com 35. Eu pensei que eu estava morto já. Mas você já morreu, então. O pessoal quer aglomerar mesmo, hein? Renato, eu acho que o Wander tem uns 10 anos que pediu para falar e acho que a gente... É mesmo. Ele está quietinho, bem educadinho. Meu Deus, muito educado esse moço. Eu estou juntando energia para dar uma bronca depois, mas você cortou. Eu queria encaminhar uma sugestão, porque funciona assim comigo aqui e várias empresas, em vários escritórios de contabilidade. Os escritórios de contabilidade, eles têm um serviço aqui de guarda dos documentos dos clientes deles. Então, é um lugar que fica de fácil acesso para eventuais fiscalizações e a troca de informação do escritório com as necessidades que o tesoureiro, a nossa cidade, possa ter, são muito ágeis e fáceis, porque você fotografa, manda digital, enfim. Então, eu acho que o melhor lugar para guardar documentos é no escritório de contabilidade. Os meus todos, eu tenho empresa desde 1996, está tudo lá no meu computador. E não é volume, não dá volume, né? Então, talvez valesse a pena, não sei se eles cobrariam por isso, Renato, não sei como que é o escritório, mas um bom lugar para ficar é lá. Até porque, no caso que eu já fui fiscalizado, eu tenho 2 empresas, uma está suspensa desde 1999 para eventual uso, paralisada, né? De vez em quando a prefeitura desconfia que ela possa estar funcionando e o suspenso é falso, ela vai lá no escritório e vê o bloco de notas lá, lacrado, fechado num envelope e tranquilo, passa tranquilo. Ei, Socorro, tudo bem? Pessoal, vamos passar então para o próximo item, pode ser? Oi, Socorro. Ei! Michel também chegou aí, Renato. Ei, Michel. Ei, gente, desculpa o atraso, cheguei, estou aqui agora presente. Ei, Lúcia, cadê o André? Que bom, estamos completos. André tá no interior, Socorro, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Então, gente, olha, já cobrimos aqui esses 4 itens, né, que eram os itens da pauta. Agora, a ideia é, se alguém tiver algo para apresentar, poder apresentar, né? Eu queria apresentar algumas coisas, mas está muito ligado aqui tanto a revisão do estatuto, que na verdade é só falar que a equipe de transição está mexendo com o estatuto, já fez uma proposta, né? Então tem no Medium aqui deixa eu ver onde está. Aqui, ó, um documentozinho em que você pode ver a proposta do novo estatuto com coloridinho onde mudou e aqui um resumo das coisas, né, que foram mudadas. Então tem uma mudança no nome, nas nomenclaturas para anfitrião, anfitriã, guardião, guardiã, colaborador, colaboradora.
Da estrutura organizacional, o que eu tenho a dizer é que tem uma mudança grande, que é da diretoria, que antes era aquele tradicional presidente, secretário, vice-presidente, ele vira, então, um conselho gestor, né? E isso aqui é uma proposta, viu? Vai ser só na Assembleia Geral de 2021 que vai ser aprovado, então a gente tem tempo aqui, né? E esse é o convite, para cada um individualmente fazer considerações e a gente mudar o que tem que mudar. Mas a ideia era que tem um conselho gestor Estendível. de 3 integrantes e uma tesouraria também de 3 integrantes, né? O mandato, ele é um mandato, antes o mandato estava de 5 anos. O mandato de agora ele passa a ser de 3 anos, mas o seguinte, se no final desses 3 anos não tiver convocação para nova eleição, ele vai continuando por até mais 3 anos. Isso daqui é importante porque muitas vezes a gente tem observado em associações que tem um mandato assim de 2 anos, aí por qualquer razão, Covid, atraso, o que quer que seja, o pessoal não faz a eleição, chega o mandato acaba e o banco vai e paralisa, bloqueia tudo, né? Então, a gente colocando isso que é estendível, a gente sabe que é para fazer eleição, mas se não for a eleição não acontecer exatamente naquele ano, né? Se, por exemplo, o Conselho de Líderes tiver um consenso de que é para continuar, né? Pode continuar, né? E lembrando que é caro também, né? Cada vez que você faz uma mudança dessas aí, sai uns R$1.000 de gasto de cartório. Então, se não tiver necessidade de mudar, né? É melhor não mudar, porque a gente não paga, né? Sobre o Conselho Gestor e Tesouraria, eu quero falar um pouco aqui, porque fazer assim, né, de ter 3 integrantes em cada um deles, é uma forma de não ficar uma responsabilidade muito grande em uma só pessoa, sabe? Então, quando você tem 3, às vezes uma das pessoas está passando por algum momento difícil e tal, o negócio não para por causa dessa pessoa, né? Tem outras pessoas também. E é sempre mais gostoso fazer junto, né? Então, ao invés de ter um presidente, um secretário, um vice-presidente, é tudo igual num conselho, é mais redondo, né? Mais circular. E a tesouraria, bem, a proposta original foi da tesouraria também está dentro desse conselho. A sugestão tem sido da gente colocar 2 núcleos de 3 pessoas, porque a gente está vendo que na tesouraria tem uma sobrecarga, sabe? Você tem a necessidade de gestão do recurso que já existe, né? De juros, hoje está tudo em poupança, a Valéria, inclusive, que trabalha com isso, já deu toque, olha, se tem investimentos seguros, são melhores do que poupança, e vocês estão deixando de ganhar dinheiro, né, de usar esse dinheiro para receita financeira por causa disso, né? Tem a questão de contas a pagar, contas a receber, lançamento, e se a gente quer que seja uma associação descentralizada, né, que o orçamento também esteja descentralizado, eu vejo que é importante ter mais pessoas energizando, sabe? Esse papel. Então, essa daí a justificativa. Mas, bem, está aqui para vocês, sabe? Não são tantas mudanças assim, mas está aqui para ser analisado. E uma das mudanças que eu acho muito relevante para o Conselho de Líderes é que a gente dá um passo maior para o Conselho de Anfitriões, anfitriãs, seja mais autogestionado, né? Antes era o presidente que convocava, agora o próprio conselho que convoca, tá? E antes era o presidente que presidia e o secretário que secretariava,
Hoje, o próprio conselho define quem que vai facilitar, quem que vai registrar e as outras coisas que precisam ser feitas, né? Por exemplo, organizar a eleição da Assembleia Geral. Então, junto com o resto da associação, a gente está acolhendo essa prática de ter papéis bem definidos. Os papéis são acordos organizacionais, é isso. Então, acordos de expectativa, de, olha, quem está nesse papel, a expectativa é que faz isso, o propósito é isso, só pode mexer nisso essa pessoa ou não, todos podem mexer. Marcos pode falar muito melhor sobre isso, que é ele que trouxe esse conceito e essa ideia, mas o convite é a gente conversar um pouco aqui, hoje, sobre como que a gente pode fazer esse Conselho de Líderes ser autogestionado. E aí eu já passo a palavra aí para quem quiser falar um pouquinho, lembrando que também está aí na pauta, né, uma questão de, talvez esteja ligada aí na autogestão, mas uma questão de ter uma Assembleia Geral para a gente organizar esse ano, né, e tem uma Assembleia Geral extraordinária para organizar no ano que vem, que é de eleição e de mudança de estatuto, né, provavelmente fevereiro, final de janeiro. Passo a palavra. Vai, Marcelo. Eu queria só perguntar para ver se eu entendi bem. Nós vamos falar mais da estrutura e funcionamento desse conselho do que do conselho gestor, né? Do conselho de líderes ou do conselho de gestor? A reforma do estatuto, né, é um tema que assim, a gente está passando a bola agora para o conselho de líderes, que tem uma proposta. Essa proposta ela só precisa ser aprovada em fevereiro ou janeiro, na Assembleia Geral, que vai ter lá para frente. Então, a gente não precisa discutir agora sobre o estatuto, mas já está apresentado para cada um poder ver, e se tiver alguma questão, a gente pode ir trabalhando fora da reunião, sabe? Então, a gente vai fazendo várias versões até chegar em janeiro, fevereiro, ter uma que todo mundo está ok para a gente submeter à Assembleia Geral. Beleza. Renato, mas a sua pergunta, a sua provocação foi como que a gente pode fazer aqui para se tornar autogerido, não é isso? A minha sugestão é que a gente pegue a parta das atividades que já existem, né, que têm que ser feitas, e crie papéis em torno delas, sem ficar planejando demais, na medida que vai surgindo outras. Então, por exemplo, nós sabemos que temos que fazer uma reunião nossa a cada 3 meses, né? Para que isso aconteça, precisa de gente para marcar a reunião, gente para facilitar a reunião, secretário, talvez um papel em torno disso, né? De cuidador da reunião, seja um papel necessário, ou secretário, né? Secretário é o papel que faz isso, né? Dentro da autogestão. Então, pensar, eu acho que a primeira coisa é listar o que deve ser, o que já está no nosso roteiro, né? Rotina, ou ações como essa que o Renato falou aí, que são momentâneas, mas precisa acontecer. E se a gente for partir para a autogestão mesmo, pensar em papéis, que podem ser depois, outras pessoas entram e reveza, muda, né? Eu acho que é parte-se das atividades. Sobre essa história das reuniões, Marcos, eu acho que a gente podia economizar esse trabalho de alguém e já marcar uma recorrente, assim, ou todo mês, ou a cada 3 meses, na primeira, estou falando um aleatório aqui, tá? Primeira quarta-feira do mês, a gente tem uma sala aberta lá e todo mundo vai entrar nessa quarta-feira, nessa primeira quarta-feira do mês. Aí a relatoria, enfim, podemos definir esse papel para alguém ou alguém pega na hora lá, mas essa história da reunião eu tenho visto que tem funcionado assim, olha, essa é a reunião do Conselho de Líderes, a sala está sempre aberta aqui, nesse dia a gente entra. Está na agenda de todo mundo, agenda compartilhada, alguma coisa assim. Acho que as pessoas têm, acho que a gente pode ter, todos aqui temos essa responsabilidade de saber que a data é essa e a sala é essa, a gente tem que entrar lá, por exemplo.
Eu acho que esse ritual ele facilita muito, mas eu acho que não é suficiente, né? A gente sabe que tem que ter alguém que vai lembrar, enfim, tem alguns procedimentos pré-reunião que tem que acontecer. Lembretes, mandar e-mail, enfim. Mas eu super concordo com essa ritualização das reuniões, mas eu acho que secretário, não tem grupo sem secretário, né? O secretário é o guardião das informações, né? E o marcador de reuniões. Eu acho que tem que ter um... Sim. Mudar. E Marcelo. Tem que ter um cuco, eu acho que é o relógio aquele que vai avisar, vai dar recadinho e tal, que senão, de repente, a gente esquece, né? Eu gosto desses nomes, assim, diferentes. Eu concordo com os dois, com o Marcos e com o Tupã. Eu só acho que assim, o que já tem ferramenta para automatizar, vamos automatizar. A reunião recorrente, 2 lembretes, uma semana antes ou no dia antes, e alguém relata, o relator relata, assim. O secretário que foi, esse papel acho que merece ser definido sim, viu, Marcos? Diga-se. Tem uma coisa interessante sobre papéis é que o papel não é um cargo, né? Então, uma pessoa está energizando um papel, mas pode ser que em outra reunião seja outra pessoa, né? Então, assim, nessa reunião aqui, quem está fazendo a relatoria é o Wander. Na próxima não precisa ser ele, né? Ele não está casado com esse cargo, é um acordo de como fazer e aí eu não sei, a proposta, Marcos, é que você já tem, assim, delimitado quais são esses papéis e já faça, assim, um chamado para as pessoas aqui do Conselho se voluntariarem para os papéis que elas querem energizar? Renato, eu acho que essa história vale um encontro que pode desdobrar em 2, talvez, que é um encontro de construção de papéis. Eu me proponho a fazer isso, assim, estou meio justificando assim, meu sumiço atualmente, por conta de tudo que está acontecendo na Câmara. Eu estou entrando de férias amanhã e volto dia 16. Então, eu vou entrar de férias mesmo, assim. Então, mas depois disso, eu pretendo me dedicar um pouco mais. Eu gostaria de tocar uma reunião dessa, assim. Eu acho que vale a pena. É uma construção coletiva mesmo. A gente vai pensar no nome, nos propósitos, e sem exagerar, né? Sem ficar pensando em papel que não existe, né? O que tem já é o que tem. Acho legal porque a gente vai se aproximando dos conceitos, né? Fazendo. Eu aprendo mais fácil, assim, em vez de passar uma teoria, vamos fazer assim, aí vou entendendo, né? Eu acho que é bem legal isso aí. Então, falando a respeito disso, né, como está se tratando de papéis, e o Renato acabou de falar que não precisa ser sempre o mesmo, eu acho que assim, um protocolo é que a cada reunião se elege quem é que vai ser o da próxima, por exemplo, né? É uma das formas que a gente pode fazer. E eu concordo com o Marcelo, assim, que seja mais automatizado. A gente pode até criar um lembrete no próprio celular, que tem sempre na primeira quarta-feira, etc. Todas essas coisas, assim, eu acho que tem muitas formas de fazer. Mas eu acho que o papel, assim, é isso, né? É convocar, coletar a pauta de todo mundo, né? E aí tem fazer a memória da reunião, né? Todas essas coisas. Quem é que vai coordenar? Quem é que vai ser o host do grupo, né? Já que nós estamos no virtual, né? Essas coisas. Eu acho que é fácil isso. Ô, Cláudio, mas eu só queria lembrar que eu dei um exemplo do papel do secretário, que é um papel um pouco óbvio, mas acho que a gente pode fazer um exercício até agora aqui, assim. Quais são as funções recorrentes do Conselho de Líder? O que já tem? O que a gente pode dizer que a gente precisa fazer de forma recorrente? Além das reuniões trimestrais, por exemplo, que estão previstas, né? Essa aí está prevista no regulamento, aí, no regimento, não sei aonde. O que mais? Por enquanto eu vejo convocar, né?
que inclui divulgar, facilitar e registrar. Isso falando em reunião, né? Eu penso aqui, eu tenho... Posso falar, Marcos? Tá me ouvindo aí? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Eu acho que a gente precisa estar sempre olhando os projetos que estão em andamento ou estão nascendo. Eu acho que é uma tarefa para se fazer, para ver se precisa de ajuda e tal. Ver como é que está o quadro de associados, né? Dá para dar uma olhada, assim, se está precisando dar uma energizada, assim, como é que está. Eventualmente tirar alguma desconforto, por exemplo, que aconteça no quadro de associados. Olhar para a associação, né? E outra coisa que eu diria, aqui inspirado pela passagem que a gente fez do Renato como guia, eu vejo essa reunião como um encontro em volta da fogueira, né? Da gente continuar com essa simbologia que para mim faz muito sentido e lúdico e tal, e simbólico. É isso que vem na cabeça por enquanto, mas eu acho que tem a questão da grana também, como é que tá, se estão precisando, né? E aqui, outra coisa que eu queria dizer aqui, que eu não sei se cabe, que eu estava pensando, nós temos mapeado e ver como é que está o quadro de habilidades ou de competências que nós temos dentro da nossa cidade, através das pessoas. Então, será que é legal ter um advogado, alguém que possa nos ajudar, ou, sei lá, alguém que tenha alguma função que possa entregar para os projetos, né? Posso só falar uma coisa, Renato? Eu achei a fala do Tupã interessante, quero traduzir ela para a autogestão, para a coisa dos papéis. Vejo assim, que tem um papel básico que todos nós vamos estar ocupando ele, que é o papel de guardião, né? Não é líder mais, guardião. Então, esse é o papel... Anfitrião. Desculpa, anfitrião. Então, esse papel vai ser ocupado por todos nós. É um papel energizado por aqui 9, 10, 12 pessoas. O Tupã falou de algumas coisas. Ter atenção aos projetos que estão acontecendo. Se é um projeto que tem início, meio e fim, isso não é um papel. Isso é um projeto que está sendo cuidado por 1 ou 2 ou 3 pessoas. Ok, a gente pode conversar sobre isso também. Ele falou de outra coisa, temos que cuidar ver como é que está o humor aí, a motivação dos associados. A gente vai fazer isso recorrentemente? Se sim, tem que ter alguém cuidando disso sempre. Aí talvez valha a pena ser um papel. Aí vai ter uma recorrência na ação, né? Com algum resultado ao longo do tempo que a gente vai poder até verificar se está funcionando. Tá. Aí é papel. E você falou outra coisa. Espera aí, gente, só um minutinho. E você falou outra coisa que tinha cara de papel também, eu esqueci o que é. Das finanças. Se a gente vai cuidar, olhar para as finanças de forma recorrente, isso é uma função do Conselho de Anfitriões. A pergunta é se as pessoas que estão lá na tesouraria vão estar participando dessa mesma reunião. Vão ser líderes que vão estar na tesouraria ou não? Né? Então... Não necessariamente. Gente, eu quero passar aqui para o Wander, que ele está com a mão levantada, mas só dizer o seguinte, para tomar cuidado de não achar que esse conselho aqui tem que fazer tudo, sabe? A função desse conselho é só reunir uma vez a cada 3 meses para a estratégia do conselho. E, individualmente, já tem o papel do líder com as responsabilidades, o propósito e os artefatos, né? Então, outros círculos vão fazer outras coisas. Esse de cuidar da energia, ver o quadro de associado, não sei o quê, tem outros círculos aí para cuidar disso, né? Talvez seja o papel daqui criar esses círculos, né? Mas passar para o Wander. Eu concordo com o Marcelo quando ele fala que os recorrentes podem, na minha opinião, devem ser colocados em algum software que faça isso, o que não prescinde, não dispensa, como o Marcos falou, que tem alguém que possa dar um suporte para um lembrete, alguma coisa assim, acompanhar isso. E o que eu estou sentindo falta aqui
é que os conceitos, Marcos e Renato, eu sei que conhecem, de círculo, de papéis, de artefatos, que são coisas, assuntos tratados dentro das organizações O2, holocracia, sociocracia, enfim, que eu estou aprendendo agora lá com um curso que eu estou fazendo, né? Eu acho que eles ainda não estão nivelados aqui no nosso grupo. Então, as pessoas, às vezes, falam de papéis com compreensões diferentes do que é papel. Então, está faltando um nivelamento disso, uma base de conhecimentos a esse respeito, uma Wikipedia disso, como vocês queiram chamar, porque está dando ruído no entendimento e está se gastando um tempo ou tendo uma compreensão equivocada em alguns momentos que eu estou percebendo. Eu só pude perceber isso porque eu estou lá com o Ravi, e a aula de ontem e um vídeo que o Renato sabe qual que acho que ele até compartilhou, deixa isso tudo muito claro. O que é um círculo, né? O que é a responsabilidade, a questão da recorrência e da não recorrência, e artefatos, né? Que o artefatos ele tem um quesinho aí de... Ele, às vezes, causa algum ruído, porque ele não é autoritário, mas ele é de uma pessoa, ele não abre para outros, né? É dele. Então, essas questões precisariam ser melhor tratadas aqui, eu acho, para que a conversa flua melhor. Olha, aqui tem um documento lá no nosso Medium, inclusive, depois eu queria que você desse uma revisada nele, viu, Marcos? Para ver se não está com besteira aí sendo falado. Mas tem aqui aquela conversa que a gente teve com o Marcos no dia 27, está aqui o vídeo. Aqui está a questão dos papéis, né? Então, os papéis essenciais, inclusive, que estão no Estatuto, e esses papéis, cada um desses círculos, eles podem criar novos papéis. Então, por exemplo, esse daqui, Conselho de Líderes, é um ciclo, e ele pode criar papéis dentro aqui desse escopo desse ciclo, né? Políticas de restrições e assim por diante. Então, aqui já tem, olha, alguns papéis essenciais que estão no Estatuto, tá? Foi o que o Grupo 9, da Tarefa 9, levantou. E aqui embaixo tem esse vídeo que o Wander falou. Esse muito vídeo bom. aqui é interessante, é muito bom mesmo. Então, é um dever de casa aí para a gente estudar isso. E eu queria falar também que tem o Notion. Eu vou ainda, mas tem aqui o link para o Notion, né? Então, eventualmente, a ideia é que todos esses papéis, eles têm um lugar que viva lá no Notion e cada um dos ciclos possa ir lá atualizando, criando seus papéis, suas políticas. Inclusive, o que eu estou pensando é o regimento interno, ele vai ser meio assim, né? Ele vai ser um documento mais vivo do que tem sido, né? Não é aquele negócio que aprovou aí no Conselho de Líderes, fica 4 anos sem ser mexido. Cada um dos ciclos ele vai estar adicionando suas políticas lá e vai ser um lugar que todo mundo pode entrar e ver como que funciona, né? Agora, só uma coisa, como eu estou me propondo a fazer uma coisa que vai demorar um pouco, né, de forma emergencial, o que eu sugiro é a criação de um papel de secretário para que o grupo continue se encontrando, né? Mesmo que esse secretário vai automatizar, vai pedir ajuda para automatizar, etc. É o que eu sugiro de emergencial, talvez usar já a descrição de secretário que já existe no O2, mesmo que a gente mexa nela depois, e a gente já começa com esse, né? Com o papel de anfitrião, que, né, todo mundo já está nele, e o papel de secretário. Eu queria dar uma observação. O seguinte, eu concordo com a preocupação do Marcos Mudado, mas não me parece muito adequado secretário. Parece-me mais adequado um coordenador do Conselho de Líderes que se encarregasse, eleito pelo próprio Conselho de Líderes, certo? Já que nós queremos uma autogestão, e que, na primeira reunião, escolhesse
o secretário da reunião entre os participantes. Não há necessidade que esse secretário seja sempre o mesmo, mas há conveniência de que o coordenador seja escolhido pelo Conselho de Líderes, talvez por um prazo de 3 anos, que é o mandato da diretoria. Eu sou muito cauteloso no que diz respeito à burocratização da organização Nossa Cidade. Eu sou partidário de uma organização de centro vazio, sou partidário do máximo de autogestão que se puder estabelecer, mas quando se diz burocratizar, eu fico assim um pouco temeroso. Então, eu acredito que o mínimo de burocratização que se poderia fazer seria estabelecer que, na primeira reunião do novo Conselho de Líderes, com o nome que se der a essa entidade, se escolhesse um coordenador que pudesse se encarregar de centralizar o centro, o Conselho de Líderes, no sentido de marcar reuniões, escolher secretário e tomar todas as medidas burocráticas que são inevitáveis, né? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Mas, como foi uma coisa assim que me veio à cabeça sem ter lido todo o conteúdo da reforma de estatuto, eu peço uma certa cautela para vocês analisarem essa sugestão. Ok. Márcio, eu vi que a Raquel levantou a mão, cabe só uma explicaçãozinha aqui, eu acho que tem a ver com isso que você está falando. A palavra secretário na autogestão do O2 tem um conceito mais ampliado, que é exatamente esse conceito de coordenador aí que você falou. É quem marca a reunião, é quem cuida da informação, é quem organiza a informação, seja nos arquivos, seja no Trello, onde for, e quem também, na reunião, registra o que está sendo deliberado. Então, é um conceito um pouquinho mais ampliado, que eu acho que casa um pouco com essa ideia sua aí. Desculpa, Raquel, que eu passei na sua frente, você estava com a mão levantada. Ok. Você é o mestre da palavra. Bom, o que eu queria dizer é que eu tenho aqui uma intuição que a oferta do Marcos devia ser aceita, porque eu achei interessante, eu acho que nesse momento a gente ainda fica um pouco perdido. Eu me sentiria mais segura com esse preâmbulo que ele pode fazer nesse trabalho com a gente. E aqui tem um nomezinho que já apareceu, o Marcos, que é Guardião das Informações, ou CUCO. Você estava aí já, né? Então, não precisa ser secretário, pode inventar um nome, né? Agora, eu não entendi como burocratização o que você propôs. Eu entendi que é para a gente começar a navegar com mais segurança, mais harmonia. Eu entendi assim, é isso mesmo? Eu concordo com você, Raquel. Eu não poderia adiantar nada, porque, como eu te disse, foi uma ideia que me surgiu assim momentaneamente, e eu não li todo o conteúdo dessa reforma estatutária que se pretende, a não ser coisas assim óbvias, mudança de sede, coisa desse tipo, que não há o que discutir. Mas eu concordo com você. Pode-se escolher um nome mais adequado, ou pode-se ter o nome de secretário, ou pode ter-se o nome de guardião, mas a função de convocar reuniões, de manter a estrutura do Conselho de Líderes
como o Marx mudado repisou, é imprescindível, vamos dizer, não é? Gente, então eu tô entendendo que nós estamos entusiasmados e acolhemos aí a sugestão do Marcos, né, de ter um encontro de líderes para a gente falar dessas questões internas, né, e trabalhar os papéis e tudo mais. E aí, Marcos, minha sugestão é quando você estiver tranquilo, depois de suas férias, na data que você achar legal, você faz essa convocação e a gente vem. Uai, até é melhor marcar, né? Se quiser deixar marcado, porque assim, comigo tem que ser marcado mesmo, porque vai aparecendo coisa. Esse ano, depois do dia 15, ninguém dá conta, não, né? Eu dou, viu, gente? Eu não estou muito aí pro Natal, não, viu? Então... Mas não precisa ser no Natal. Vai ter Natal esse ano? Não tô sabendo, não. Pois é, tem isso. Eu acho que foi cancelado. Podemos marcar antes também, não importa, não tem problema para mim, não. Só é bom Papai marcar Noel mesmo. é grupo de risco, gente. A gente volta dia 16, 17, né? Do Nordeste. Deixa eu ver. E aí, já que nós estamos falando de datas, né? Tem mais uma questão, a Assembleia Geral do fim do ano, né? Dia 16. Então, também, essa Assembleia Geral, ela está lá no Carrabide, não tem, ela é uma Assembleia Geral para a gente regular, né? Então, o que a gente vai fazer é celebrar, homenagear algumas pessoas, fazer um apanhado de como foi o ano inteiro e só, né? Podemos colocar também uma revisão de alguns itens aí da transição, tipo a missão, a visão, os valores, pode ser o lugar para a gente apresentar e bater o martelo nela. Novos processos, pode ser um lugar para também já anunciar isso e combinar com a turma toda. E sim, se for fazer em dezembro, então também, acho que é mais uma data aí para pensar. Vou deixar a sugestão aqui, então, da gente fazer essa nossa do conselho antes da Assembleia Geral, e aí a gente já tem um panorama de como é que vai ser a da Assembleia Geral também. Quem organizar vem aqui apresentar para nós, vem contar para nós, né? Apresentar, eu digo assim, vem contar para nós o que está previsto para a Assembleia, já fica coordenado dessa forma, sugestão. Marcelo, é porque eu estou vendo a minha agenda aqui, eu vou voltar de férias mesmo, eu vou estar em Belo Horizonte de novo, só no dia 16, sabe? 16 para 17. Então, assim, eu super poderia fazer 21, 22 ou 23, mas acho que cada um tem que pensar bem mesmo, que vai chegar nessa época, a gente vai desmarcando tudo que a gente tem marcado, né? Mas se eu me comprometer, eu faço, vou estar voltado descansado, não tem nenhuma viagem de Natal prevista, eu estou realmente disponível esses dias. A Assembleia tem data? Alguma previsão, perspectiva? Eu sugeriria, então, da gente fazer a Assembleia antes, né? Porque se for no dia 21... Fica anulado isso tudo aí. Sim. Poderia fazer a Assembleia próxima aí do dia... A gente viaja a 7, talvez no né? dia 15. Nessa semana aqui, 1º de dezembro. Não. Eu vou estar trabalhando na cama. Eu tenho enlouquecido lá. Mas você acha que você tá... O calendário aí. Que dia que vai ser, Cláudio? Você está falando na primeira quinzena de dezembro fazer a Assembleia, Renato? Dia 15. Eu topo. Ô, gente, eu vou fazer outra proposta aqui para vocês, então, que tô resgatando minha agenda com o Michel aqui. Eu estou entrando de férias, mas eu vou viajar amanhã e volto dia 24. Então, eu vou ter 25, 26, 27, que eu vou estar aqui, assim, disponível ainda, sabe? Seria datas interessantes para mim. De novembro mesmo? De novembro. Na próxima semana já. Tipo 25, 26, que é uma quinta que a gente já costuma encontrar. Que aí não fica tão próximo às 2 reuniões de dezembro. Né?
E a gente faz a nossa antes, né? Do Conselho de Líderes, é isso? Eu acho bom. Essa nossa. Complementar, né? Essa nossa. Mesmo 26. 26. 26 de novembro? Aí pode ser qualquer horário, porque eu estou aí de boas. Daqui uma semana, exatamente. É daqui uma semana? Pode ser às 7h30? Pode. Tá. Ou melhor, gente, eu acho que nessa daí eu não devo participar, porque é Thanksgiving aqui pra gente, né? Dia de ação de graças. Então, normalmente é como se fosse o Natal, assim, Então, eu pensei em 19h30, porque na quinta, normalmente seria o dia da gente fazer o encontro lá em volta da fogueira do Carrabide, mas eu acho que talvez eu não vá participar nem de um nem de outro nesse dia. Então, assim, melhor vocês decidirem. Eu gosto mais cedo, porque aí eu fico mais liberado mais cedo também, que eu sou de Ou então dormir. adianta ou atrasa um dia. Você falou que você pode 25, 26, 27, Marcos? Um dia antes eu não posso, não. Eu tenho um curso de facilitação. Na sexta-feira eu poderia. Discutir aí, eu posso também. 27 eu posso. 25. Não, 25 eu não posso. Não, 25 é... Na sexta, para mim, tá de boa também, gente. Não tenho... Para mim, estaria legal. 26 ou 27? 27. 27. Para mim, eu posso 26 e posso 27. O que vocês decidirem aí tá legal. 7 de novembro. Né? Isso. 26, quem não pode? Alguém não pode 26? Renato. É o Thanksgiving lá do Ação de Graças. Tá. Mas ele falou que 27 também, talvez ele não possa. Mas pode? gente, olha, na verdade, eu não sinto que eu preciso, assim, se for para eu perder essa reunião, não me incomoda, não. Estou entrando de férias também amanhã e viajo e só retorno dia 27, mas bem à noite também. É 27 madrugada já, então essa semana que vem eu estou ausente mesmo. Você vai de ônibus, tem internet no ônibus? Olha, a terça-feira, dia 1º, é um dia bom para mim também. Depois disso já... 1º de dezembro. Terça-feira. Rola para mim também, eu não vou a lugar nenhum. Terça? Ótimo, tá bom. Também. Pode ser um pouco mais cedo, tipo 18 horas, gente? Pode. Líderes, tá. Ótimo. Que dia que ficou mesmo? Terça-feira, que dia? Terça, dia 1º do 12. Tá, obrigado. 18 horas. Agora, Marco, esse daí precisa ser um encontro oficial, Conselho de Líderes, assim, da gente soltar o edital de convocação e tudo mais, ou é mais um encontro interno, assim? Eu não entendi a diferença, assim, Renato. Eu não sei. É um encontro que a gente vai tomar decisões estruturantes, assim, né? Papel. Eu acho que a gente pode começar a conversar sobre nossa comunicação também. A gente vai ter grupo no WhatsApp, não vai? A gente vai usar algum sistema de organização, a gente vai usar o Notion, a gente vai usar Trello, a gente vai usar o quê? Né? Acho que é interno. É interno, né? Eu acho que é interno. Eu acho que é mais interno também. Acho que a diferença é que, assim, quando é um conselho de líderes mesmo, né? Ele é um conselho deliberativo. E aí a gente tem que dar publicidade entre os associados com 10 dias de antecedência e tudo mais. Não, acho que não. Acho que é como a gente está se organizando. Tá. Não vai ter impacto na associação. Pessoal, manda os e-mails no chat aí para eu já mandar a agenda para vocês.
Eu tenho a agenda da nossa cidade aqui no meu Gmail, eu já mando um disparo aí para quem tiver interesse em acrescentar lá. Então, já anotei aqui, 18 e... Perfeito. Aí, nessa... Assim, já deu aqui 7h30, né? A reunião da Assembleia Geral tem uma tarefa lá no Carrabide para isso, mas não tem muitas pessoas entusiastas disso, não. Então, se tiver alguém aqui interessado em ajudar a organizar essa Assembleia Geral, me avisa que eu coloco lá, e aí a gente define a data, como que vai ser, tudo por lá, sabe? Vai ser um encontro que vai ter um aspecto assim da prestação de contas do ano inteiro, e outro aspecto que é uma tradição, já está no 3º ano, da gente escolher 3 pessoas para homenagear. O associado Bola de Ouro, né? O associado líder comunitário, não sei o nome direito, mas é o que tem mais, que a gente quer homenagear, porque ele deu muito sangue na comunidade dele, e o parceiro do ano, que aí é externo à nossa cidade, mas que a gente quer homenagear. E aí a gente faz um certificadozinho e tal, aí tem essa parte também. Se alguém quiser atuar nisso, precisamos. Pode me falar depois também. Então tá bom, gente. Olha, são 7h30, eu quero respeitar aqui o nosso tempo de encontro, né? Acho que a gente já conseguiu falar aí de quase tudo que estava lá. Saio muito satisfeito, e satisfeito também da gente estar agora com um grupo tão qualificado, e 13 pessoas é muito bom, sabe? Estar junto com vocês, então, gratidão. E deixo aberto aí também para quem quiser fazer um check-out e ir saindo, ou só escrever aí no chat um tchau, e a gente encerra por aqui oficialmente. Só vou falar para ler, viu? Ó, Eu vou celebrar agora, vou por aí comprar uma garrafa de vinho tinto e vou celebrar e fazer um brinde a todos nós. Boa, Jussara. Gostei da ideia, vou imitar. Vamos. Vou imitar, Michel. Tchau, gente. Valeu, foi um prazer. Tchau. Até a próxima. Prazer revê-los, turma. Bom vê-los. Valeu, Cícero. Prazer vê-los. Valeu, Val. Obrigada a todos. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Tupã, a gente